Jogada com Jorge Vinícius. 6h44, Jorge Vinícius na área com a gente. E quem tá na área também, quem tá no jogo, é a seleção feminina do Brasil, que tá jogando contra a China. Abriu ali para a nossa torcida em Tóquio, né, Jorge Vinícius? Bom dia. Bom dia para você, Adriana. Olá, Mauro, Taliaferro, a todos que nos acompanham, brasileiros no nosso país e no exterior também, aqui no Nova Manhã. 2 dias da abertura oficial da Olimpíada de Tóquio no Japão, mas começaram já os eventos e algumas modalidades. Estamos acompanhando neste momento a estreia da seleção feminina brasileira no futebol e com goleada até o momento, 4-0, 43 minutos em Miyagi. 4-0 para o Brasil diante da seleção da China. E o primeiro gol desta Olimpíada, marcado pela seleção brasileira, foi da nossa capitã, a artilheira Marta. A Marta fez 2 gols nesta vitória parcial até o momento por 4-0. O segundo gol da seleção brasileira foi da Debinha, terceiro gol da Marta e o quarto marcado agora há pouco pela Andressa Alves, batendo pênalti, 4-0 para a seleção brasileira. E vale um registro interessante com relação a esses 2 gols da Marta, Adriana e Mauro, porque a Marta chega agora em Olimpíadas com 35 anos de idade. A primeira Olimpíada da Marta foi em 2004, a 13 gols. Ela fica 1 gol atrás da maior artilheira em Olimpíadas, que é outra brasileira, a Cristiane, que fez 14 gols em Jogos Olímpicos. Então a Marta tem totais possibilidades, condições de se transformar nesta Olimpíada de Tóquio, Mauro e Adriana, na maior artilheira de toda a história em Jogos Olímpicos no futebol feminino, hein? E tem o 5º gol do Brasil, hein? Que beleza! Vai ser goleada. É goleada. Já é. Virou goleada. Agora 44 minutos de jogo em Miyagi. O Brasil chega ao seu 5º gol com a Bia Zanerato. A Bia Zanerato faz o 5º gol para a seleção brasileira. Então 5-0 para a seleção do Brasil. Goleada avassaladora nessa sua estreia da seleção brasileira. Agora a gente segue aqui falando sobre o softball. Softball feminino. Foi aberta oficialmente a Olimpíada com uma goleada da seleção japonesa. As japonesas venceram a Austrália por 8-1. Já tivemos outras 2 partidas também no softball feminino. O Canadá goleou o México por 4-0 e os Estados Unidos derrotaram a Itália por 2-0. Hoje às 9 da noite, horário de Brasília, completando essa sequência de jogos do softball feminino, os Estados Unidos vão enfrentar a seleção canadense, horário de Brasília. Ainda no futebol. Pois não, Mauro? Deixa eu te falar aqui, acabou de sair uma notícia, o Comitê Olímpico Internacional anunciou Brisbane, na Austrália, como sede dos Jogos Olímpicos de 2032. 2032, então, os Jogos Olímpicos vão ser em Brisbane, na Austrália, terceira vez que a Austrália vai sediar Olimpíadas, sediou em 1956 em Melbourne, no ano 2000 em Sydney e agora em 2032 em Brisbane. Tá feito o registro aí, Jorge. Ok, noticiário agora não para com relação à movimentação olímpica. Além da vitória parcial, estamos no finzinho do jogo do Brasil contra a China, 5-0 pelo grupo F. No grupo G, partida neste instante, a Suécia, no futebol feminino, vai derrotando os Estados Unidos por 2-0. Tivemos já uma partida encerrada agora há pouco. A Grã-Bretanha, pelo grupo E, derrotou o Chile por 2-0 também no futebol feminino. Ainda hoje, já às 7h30 da manhã, Japão contra o Canadá. Às 8 da manhã, outro jogo do grupo do Brasil, hein? Zâmbia contra Holanda, 8 da manhã, esse outro jogo, Zâmbia e Holanda. E pelo grupo G, às 8h30, horário de Brasília, Austrália diante da Nova Zelândia. 5-0 neste momento, portanto, para a seleção brasileira diante da seleção da China. Outra importante informação, vocês já destacaram na abertura, como destaque hoje do Nova Manhã, o Brasil sofreu uma baixa importante no tênis para esta Olimpíada.
foi diagnosticado com apendicite. Bruno Soares, tenista Bruno Soares, está fora dos Jogos Olímpicos. E o Comitê Olímpico do Brasil anunciou agora há pouco, além do corte dele, trouxe a informação de que Marcelo Melo vai passar a fazer dupla com o Marcelo Demoliner. Então, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner serão dupla nos Jogos Olímpicos de Tóquio, representando o Brasil nesta competição. Agora partimos da Olimpíada para o basquete norte-americano. NBA, temos um campeão, hein? Depois de 50 anos, o Milwaukee Bucks volta a conquistar um título da NBA. Ontem, no jogo 6, vitória por 105-98 contra o Phoenix Suns. Assim, numa vitória heróica e histórica, começou perdendo a série por 2-0, virou, fez 4-2 ontem e conquista, assim, o Milwaukee Bucks depois de 50 anos. A NBA festa pro Bucks. Agora, Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Vamos correr aqui porque ontem tivemos a classificação na Libertadores para as quartas de final de 2 times brasileiros. O Atlético Mineiro empatou com o Boca Juniors 0-0. No tempo normal, também foi 0-0 lá na Argentina, 0-0 ontem. Nos pênaltis, o Atlético Mineiro venceu por 3-1. Jogo marcado com muita confusão. O time argentino Boca Juniors reclamou da não marcação de um gol, da validação através do VAR. Depois pancadaria, jogadores se envolvendo em briga, confusão após o encerramento. Uma baixaria total, cenas lamentáveis ontem, protagonizadas pelos jogadores do Boca Juniors. O Atlético Mineiro passa. Quem passou e bem ontem, viu, Adriana? Foi o seu São Paulo, 3-1 contra o Racing na Argentina. O São Paulo está classificado, jogou bem demais, venceu com autoridade e vai para a próxima fase, para as quartas de final da Libertadores da América. E provavelmente vai ter como adversário o Palmeiras, hein? O Palmeiras que entra em campo hoje, 7h15 da noite, horário de Brasília, contra a Universidade Católica. O Palmeiras ganhou no Chile por 1-0. E se o Palmeiras empatar hoje, vai encarar, viu, Mauro? Na próxima fase, o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Precisa passar hoje, né, Jorge? Vamos aguardar. Ah, mas que olhão! Que é isso? Não pode ir para os pênaltis, né, Mauro? Não pode ir para os pênaltis hoje. Mas nem pensar em pênalti. Agora, os ouvintes aqui estão questionando a Mia aí, que é a inteligência artificial do Mauro. Ela não cravou. Ela cravou. Falou que tinha sinal de perigo. Ah, sim, vocês estão ouvindo, não né? Vocês estão comigo. Bom, vai lá no YouTube, que tem um programa de ontem inteiro gravado lá no youtube.com/novamanhã e ouve lá o que eu falei. O Anderson da Zona Norte tá falando o seguinte pra você: avisa pro Jorge Vinícius que o campeão voltou. E é uma frase aqui dos São Paulinos no nosso WhatsApp, hein? Se jogar a sequência das Libertadores, como entrou em campo ontem o São Paulo, e com garotos resolvendo, né, o caso do Rigoni, enfim, do Marquinhos, São Paulo é um dos candidatos sérios, né? O problema do São Paulo é o Brasileirão. Mas hoje, portanto, além de Palmeiras e Universidade Católica do Chile, pelas oitavas de final, quem entra em campo é o Flamengo contra o Defensa e Justiça da Argentina. É o Flamengo que na ida venceu por 1-0, hoje também depende de um empate para se classificar para a sequência da competição. Na Copa Sul-Americana, um brasileiro ficou pelo caminho, o Grêmio ontem perdeu de virada para a LDU do Equador por 2-1 em Porto Alegre. O Grêmio do Felipão está fora da Copa Sul-Americana. E o Atlético Paranaense, que já tinha vencido por 1-0 o América de Cali, goleou ontem em Curitiba o time colombiano por 4-1 e o Atlético está classificado para a próxima fase. Hoje quem entra em campo é o Bragantino. Red Bull Bragantino enfrenta o Independente Del Valle do Equador. Bragantino fez 2-0 na ida, está muito próximo de chegar às quartas de final também da Copa Sul-Americana. Temos mais uma informação aqui importante com relação, vocês noticiaram em destaque também, da situação crítica do Cruzeiro. Cruzeiro ontem, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro, entrou em campo, foi a Belém e no Pará perdeu para o Remo por 1-0. Botafogo Carioca perdeu em casa para o Goiás por 2-0. E dos considerados grandes que disputam a Série B, o Vasco joga hoje no Rei Pelé contra o CSA. O Vasco que demitiu Marcelo Cabo e tem agora Lisca Doido como seu novo treinador na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro, na zona do rebaixamento, é 17º colocado com apenas
11 pontos ganhos, Mauro Taliaferri e Adriana Couto. Eu acho melhor a gente dividir a nossa participação a partir de amanhã em 2 blocos. O bloco olímpico e as outras movimentações, principalmente do futebol. O que você acha dessa sugestão, hein, Mauro? Vamos fazer isso, Jorge, vamos fazer isso. Vamos nessa. Obrigado por hoje. A gente já informa que terminou em Miyagi, Brasil 5, China 0 na estreia da seleção feminina de futebol brasileira na Olimpíada de Tóquio. Jorge, obrigado por hoje. Até amanhã. Amanhã a gente volta a partir de amanhã durante a Olimpíada com 2 participações aqui no Nova Manhã. Até lá. Até lá, um beijo, Jorge.